Amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Nesta oportunidade, mais uma vez, seu irmão e amigo, professor Roberto Wagner, professor da turma de jovens de 18 a 24. E antes de poder iniciar o nosso conteúdo, permita-me divulgar aqui mais uma vez o nosso canal do YouTube, que é Aprenda Matemática com Roberto Wagner. E nós vamos deixar aqui o link do nosso canal na descrição. Certo, prosseguindo aqui o nosso conteúdo programático. Nós estamos falando a respeito do livro de Josué, que é o tema da nossa lição, que é o tema da nossa revista, que é o tema do nosso trimestre. E nesta oportunidade nós iremos falar a respeito da chamada de Josué. Nós vamos falar a respeito de como Deus chamou a Josué para a sua obra. Nós vamos observar, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, que Josué, ele teve uma chamada dividida em 4 partes. A primeira parte consiste na chamada dele de Deus para a obra. A segunda parte vai falar a respeito da chamada de Josué para a conquista. A terceira parte vai falar a respeito da chamada de Josué para dividir as terras. E a quarta parte vai falar a respeito da chamada de Josué para renovar a aliança do povo para com Deus. E no que tange, aqui em rápidas palavras, a ideia da chamada, segundo os estudiosos, segundo aqueles que estudam a teologia mais profundamente, existem 3 tipos de chamada. Existe a chamada para a salvação, é quando o homem ele ouve a voz de Deus e através do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele é chamado para a salvação e ele aceita a salvação. A segunda chamada é quando o homem já está servindo ao Senhor de maneira equilibrada, de maneira correta. E ali Deus o chama agora para a sua obra. E depois de chamado para a obra, o tempo vai passar. Existe a terceira chamada, que é a chamada para o céu, que é quando Deus vem, colhe o fruto, quando o homem morre e Deus colhe o seu fruto. No que tange a Josué, ele recebeu uma chamada para a obra, para fazer a obra de Deus. E no capítulo de número 1, versículo de número 2, o texto diz: meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora. Então Deus requeria a disposição de Josué para aquele momento. E para nós, Deus requer a disposição agora. É mais ou menos assim, algumas pessoas dizem que só vão fazer a obra depois que casar, depois que tiver filho, depois que formar os filhos, depois que tiver equilibrado. Mas não, meu amado e querido ouvinte, a obra de Deus ela precisa ser feita agora. Assim como Deus requeria a disposição de Josué para agora, também Deus requer a nossa disposição para imediatamente. Isto aponta para a rapidez da chamada. Dispõe-te agora. E aí nós vamos observar o versículo de número 3 do capítulo de número 1, quando Deus fala para Josué da seguinte maneira: todo lugar em que pisar a planta do teu pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Aqui nós vamos ver uma promessa de vitória. Nós vamos ver uma promessa de vitória dentro da chamada de Josué. Porque existe aqueles que pensam da seguinte maneira: não, eu vou fazer a obra de Deus, mas parece que quanto mais eu faço, mais dificuldade aumenta. Deixa eu te dizer, vai ter as dificuldades, mas também vai ter as vitórias. Vão ter os problemas, mas também vão ter os livramentos da parte de Deus. Então Deus, ele promete a Josué dar vitória aonde ele for. No versículo de número 4, você vai ver Deus estabelecendo limites para Josué. Mesmo Deus chamando, mesmo Deus convocando Josué, mas Deus estabelece limites para Josué. No versículo de número 5, nós vamos ver Deus fazendo pelo menos 4 promessas para Josué. Primeiro, ninguém poderá te resistir. Ou seja, Josué seria irresistível. Josué não iria perder a guerra. Pode até ser que no decorrer da vida de Josué, ele perdeu uma ou outra batalha, mas a guerra no final ele venceu. E de igual modo, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, nós também temos essa promessa de vencermos a batalha, de vencermos a guerra, porque a vitória já é garantida debaixo do poder e da autoridade do nome de Jesus. A segunda promessa que nós vamos ver na vida de Josué, no versículo 5, está quando Deus diz: todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo.
Observa que aqui Deus está prometendo a Josué que Deus vai ser com Josué todos os dias da sua vida. E nós precisamos também acreditar, porque esta palavra também, ela se adequa para nós. Eu posso chegar a abrir a minha boca com toda a convicção de que Deus ele é comigo, de que Deus ele é contigo, de que Deus é com a sua igreja. Então tenha certeza, tenha fé, tenha convicção, tenha segurança que Deus ele é conosco. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A terceira promessa, Deus diz para Josué: não te deixarei. E a quarta promessa, não te desampararei. Nós temos que colocar esta palavra em nossos corações, que Deus nunca vai nos deixar e também não vai nos desamparar. Quando a gente vai para o versículo de número 5, versículo 6, versículo 7 e versículo 9, nós vamos ver uma expressão forte. Deus vai dizer para Josué: ser forte e corajoso. São duas palavras fortes. Primeiro, ser forte, porque se eu tiver força, mas se eu não tiver coragem, não adianta nada. Se eu tiver coragem, mas se eu não tiver força, eu também não vou alcançar os resultados que eu gostaria de ter. Então nós precisamos ter força e precisamos ter coragem. Aqui nós vamos ver Deus animando Josué para fazer a sua obra. E eu percebo, meu amado e querido ouvinte, que Deus só anima alguém que está desanimado. É assim, Josué, ele andava com Moisés, então ele viu como as pessoas queriam apedrejar Moisés. Josué viu como Israel, por certas vezes, queria desobedecer a Moisés. Então, penso eu aqui, Josué deve ter pensado: se esse povo não acreditava em Moisés, vai acreditar em mim? E aí nós vamos ver como Deus ele é tão magnífico que ele pega Josué e conduz para o Jordão. E ele conduz para o Jordão para quê? Para que ali acontecesse o milagre, para que as pessoas que estivessem vendo, para que as pessoas que estivessem ali no meio de Israel pudessem contemplar, pudessem ver que de fato Deus era na vida de Josué. E amados, quando a gente parte para a segunda etapa, nós vamos ver Deus chamando Josué para a conquista. Josué capítulo 8, Josué capítulo de número 6, os versículos iniciais, esses textos são muito conhecidos. Nós vamos ver Deus dizendo: já entreguei a terra, já entreguei a cidade, já entreguei os valentes e já entreguei os reis nas tuas mãos. Então, nessa época e nesse período de conquista, eu e você precisamos entender que nós temos que alargar o espaço da nossa tenda e precisamos avançar, porque por mais que os tempos sejam tempos difíceis, sejam tempos trabalhosos, mas Deus já libera uma palavra a nosso favor. Já entregou o rei, já entregou a terra e já entregou os valentes. Então, em nome de Jesus, vamos avançar. Assim como Josué foi chamado para a obra, você também, nós também fomos chamados para fazer alguma coisa para o Senhor. Assim como Josué foi chamado para conquistar espaço para o Senhor, terras para o Senhor, nós também somos chamados para conquistar vidas para o reino de Deus. E depois nós vamos observar que Josué, depois que ele conquistou muita terra, depois que ele conquistou muito espaço, ainda faltava terra para ser conquistada. Josué agora convoca todas as tribos e começa a dividir a terra. É o que nós chamamos de dividir a bênção. Até porque nós não chegamos a lugar nenhum sozinho. Sempre tem alguém orando por nós, sempre tem alguém com uma mão levantada a nosso favor, sempre tem alguém nos ajudando, sempre teve alguém que estendeu a mão para nós para que pudéssemos prosseguir. E a quarta chamada que nós vamos ver quando Josué chama o povo para renovar a aliança com Deus. Capítulo 23 e capítulo de número 24, em especial, capítulo 23, nós vamos ver Josué chamando toda a liderança, chamando todo Israel. E aí no versículo de número 3 ele diz assim: olha, nós só estamos aqui porque um dia Deus pelejou por nós. No versículo de número 10, Josué, ele muda o tempo do verbo. No versículo 3, Deus pelejou por nós. No versículo 10, ele vai dizer: nós estamos aqui porque Deus peleja por nós. Tempo presente. E no versículo de número 14, nós vamos ver Deus apontando, ou melhor dizendo, falando através de Josué: olha, nenhuma só promessa caiu, nenhuma só palavra falhou. Todas as promessas de Deus se cumpriram em nossas vidas. Então aí nós vamos ver o contexto apontando para o futuro. Era mais ou menos assim, Deus dizendo para Israel:
olha, Israel, Deus pelejou por nós, Deus peleja por nós e Deus pelejará por nós. E aí, para encerrar, aqui o versículo de número 15 do capítulo 24, Josué encerra o seu discurso, ele começa a encerrar o seu discurso dizendo: vocês, eu não sei para que deuses vocês vão servir, se os deuses da além do Jordão, para cá, ou outros deuses, mas uma coisa eu quero dizer para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, certo? Fique com esta palavra, Deus abençoe a tua vida e muito obrigado.